Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabel. Eu achei que seria interessante contar como foi, né, o meu processo para estudar para o OAB, passar na OAB, e tudo ao mesmo tempo que TCC e estágio. Já gostaria de adiantar que foi um inferno absoluto, foi horrível, mas que eu faria tudo novamente. Prefiro sofrer tudo de uma vez e me ver livre disso. Eu super recomendaria você fazer o mesmo. Eu acho que todo estudante de direito sabe que a famigerada prova da OAB 1 hora chega para todo mundo. Você pode prestar a OAB a partir do nono período. No nono período, em agosto de 2019, quando eu comecei a estudar para a OAB. A minha prova seria em outubro de 2019, dia 20 de outubro, se eu não me engano. Eu pensava muito a respeito, eu ficava muito nervosa, eu ficava com medo de não passar, porque é muito chato, sabe? Vai chegando nesses períodos, todo mundo pergunta, e aí, nossa, é uma aflição absoluta. Mas eu comecei a estudar, eu não comprei cursinho, eu estudei por conta própria, estudei sozinha, e foi a melhor coisa que eu fiz, tanto é que deu certo e eu consegui passar. O estudo para a OAB no mundo perfeito, no mundo utópico, assim, começa no começo do seu curso. É o melhor conselho que você pode dar para alguém que tá começando a faculdade agora. Faça uma faculdade bem feita. Por quê? Isso vai te salvar muitas coisas no final da faculdade. Primeiramente, se fizer uma faculdade bem feita, muito provavelmente você vai estudar certinho, você vai manter um hábito de estudo, e isso vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, principalmente quando você for fazer o exame da ordem. Tem que estudar para o exame da ordem. E como eu disse, o seu estudo perfeito começa desde o começo da faculdade. Quando você chega no oitavo, no nono período, que você começa, de fato, a se preocupar, que material que eu vou usar e tal. Se você fez uma faculdade bem feita, você já cortou muita coisa aí que você precisaria passar se talvez não tivesse se dedicado tanto ao curso, né? Você já sabe que método de estudo funciona para você tem o costume, você consegue ficar muito tempo estudando, e isso depois é maravilhoso. Vai te ajudar demais. Esse foi o meu caso. Eu tinha na minha cabeça desde o começo do curso que eu queria fazer um curso bem feito, eu queria me dedicar, eu queria estudar bastante para aprender, né? Que é para isso que a gente entra na faculdade, para aprender e felizmente usar isso para algo depois, para ganhar dinheiro. Sejamos sinceros, eu estudava bastante e eu conservava esse hábito de estudo desde o começo da faculdade. Um belo dia, estava procurando materiais, mas eu já seguia Ana Clara, do Vício de um Estudante. Eu usei o cronograma dela. Eu usei o cronograma de 60 dias, com 60 questões. Tinha o de 100 questões, só que duas pequenas coisas me atrapalharam muito na minha preparação para a OAB. Foram elas: estágio e TCC. Como eu escolhi fazer no nono período, eu já estava fazendo estágio, desde o sétimo período. Era algo que eu não largaria de forma alguma. Isso já tinha pra mim, que eu ia ficar no estágio até o final do meu curso. E o meu TCC, que na minha faculdade nós entregamos no nono período. Todas essas três coisas juntas me fizeram perder a cabeça várias vezes. Eu usei o cronograma da Ana Clara, cumpri o de 60 dias. E outra coisa, eu fui muito realista com o tipo de preparação que eu poderia ter. Primeiramente, pelo tempo. O tempo que eu tinha para estudar era na parte da manhã, das 7 até as 11 para estudar, todos os dias. E muita gente não tem nem esse tempo, porque trabalha, né, das 9 às 5, e assim, estão numa situação muito pior do que a minha. Mas antes disso, quando eu não estagiava, eu ficava por conta de estudar o dia todo. E foi, assim, muito complicado. Um TCC para entregar. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer um TCC sobre um assunto que não tinha absolutamente nada. Então, assim, eu tive que tirar das profundezas do aluno. Nossa, não gosto nem de lembrar. Esse cronograma da Ana Clara, eu acho que foi, assim, uma das peças chaves para eu conseguir a aprovação. Por quê? Você tem data para fazer revisão, você tem data para fazer simulado, você tem data para cada matéria certinho, ela coloca por dia o que você vai estudar, quantas questões você vai fazer, e ela divide por matéria. Não é sempre, por exemplo, eu comprei o de 60 questões. Não vai ser sempre, por exemplo, 30 para cada matéria, porque geralmente
o meu cronograma eram 2 matérias por dia. Não era assim, não era sempre 30-30. Do sentimento dos meus estudos estarem organizados, ter data para tudo, ter um horário que eu estudava todos os dias, que era sempre na parte da manhã. Então, assim, disciplina, constância são muito importantes. Eu não deixava o meu cronograma atrasar, de forma alguma, nem um dia, nos 60 dias. Eu nunca deixei atrasar. Eu estudava certinho, todos os dias, no mesmo horário. Porque você pega um projeto desse, porque é um projeto, você vai estudar por praticamente um semestre inteiro, para a primeira e para a segunda fase, né? Eu coloquei a aprovação no OAB como um projeto pessoal meu, até profissional mesmo, e eu coloquei aquilo como prioridade na minha vida. E eu tratei aquela preparação como prioridade. Era a primeira coisa que eu fazia de manhã, e sempre que me sobrava um tempo depois da faculdade, que eu estudava à noite, inclusive, eu tava estudando alguma coisa. Então, eu vou deixar os links da Ana Clara, porque ela tem vários destaques no Instagram explicando, assim, lindamente e com muitos detalhes como funciona o cronograma, como ela mostra o cronograma. Eu não vou mostrar aqui, né, porque creio eu que ela tenha explicado muito melhor como funciona, como você usa o cronograma, e é muito autoexplicativo. E eu acho que, principalmente para quem não é organizado, para quem não tem mesmo o hábito de estudar, de ficar muito tempo sentado, eu também queria mostrar, assim, outros materiais que eu utilizei. Não usei cursinho, não comprei cursinho. Cursinho para o OAB é uma coisa que é muito caro. Eles metem a facada mesmo. Você tem cursinho para resolver questão, de videoaula, de negócio de PDF e tal. E é o olho da cara. Eu vou mostrar os materiais, né, que aliado ao cronograma. Inclusive, o cronograma foi R$60. Estudar para o OAB não é barato. Não é nada barato quando você soma todos os materiais que você precisa, fora a inscrição na OAB. Aí eu queria mostrar também quais foram os outros materiais que eu usei para estudar. E começando, né, com o nosso companheiro da faculdade, queridíssimo. Só que esse aqui é o que eu comprei esse ano, porque nem teve mudança, né, legislação brasileira. Eu comprei esse, e esse próprio cronograma, a Ana Clara, ela coloca uma partezinha lá em destaque com os artigos, assim, pra você ficar de olho de cada matéria. São artigos importantes, artigos que sempre caem nas provas, e eu não poderia destacar o suficiente como é importante você ler lei seca para a prova da OAB. Muito importante você ter um contato maior, você ter uma familiaridade maior com o texto da lei, porque é o que cai na OAB. E eu te garanto, se você começar a ler um pouquinho por dia, cara, um pouquinho, sei lá, tem muitos perfis de Instagram de concursos que eu sigo que fazem meio que tipo projetos. CPC em 15 dias, o Código Civil em 20 dias, você lê um pouquinho por dia, chega no final do mês, você já leu o negócio todo, entendeu? E precisa, gente. Muito, muito, muito importante para você ser aprovado. Segundo, foi o que eu usei quando eu estava estudando, que é o livro de 5.000 questões da Editora Foco. Eu até dividi aqui por matéria esses bichinhos aqui, se é o nome disso, esqueci, post-it. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu marcava muito com marca-texto. Eu fiz boa parte dessas questões. E aqui, o cronograma da Ana Clara, ele tem as versões até dos materiais. Quando eu fiz, só tinha esse daqui. Ela trabalhava com esse de 5.000 questões, mas aí agora ela tem o material dela, mas eu não vi, então não posso falar. Eu usei esse e foi, assim, deu certo, eu passei. Mas é outra coisa que eu acho que, juntamente com a leitura, né, de lei seca, é extremamente importante para você passar, fazer questão, até cansar. Até, assim, bater o olho na questão, você não precisa nem ler, que você já sabe o que é que tá falando, e a resposta. Porque a FGV recicla muita questão. Na minha prova mesmo teve problema disso. Que, se eu não me engano, eu acho que foi em processo do trabalho, que copiou na cara dura. Não foi? Foi uma questão de recurso, de processo de trabalho.
copiaram, reciclaram a questão de outro exame na cara dura. Agora eu não lembro se foi de outro exame ou de uma prova de concurso que eles fizeram, mas tava igual, a questão era a mesma, entendeu? E aí você pensa, você fez, sei lá, 200 questões de processo de trabalho, de recurso, cara, você vai bater o olho, você vai saber responder. Então, assim, é nesse nível que você quer chegar, quando eu digo de responder questões. E esse livro é maravilhoso, eu gostei muito. E ele foi bem utilizado, graças a Deus. Assim, eu queria dar uma pincelada geral. Como eu disse, tenha o máximo de contato possível, o máximo de contato que você conseguir com o texto da lei. No final das contas, é aquilo ali que cai em prova. É isso que cai. Constituição, Código Civil, Código de Processo Penal, o Código Tributário Nacional, é isso que cai. Façam muitas questões, o tempo todo. O cronograma da Ana Clara, ele funciona tanto porque ele é um estudo muito, muito objetivo. Ele aborda os assuntos de uma forma muito cirúrgica, sabe? E é você estudando, cara. Pensa que massa, você não vai pagar cursinho, você não vai estudar com ninguém, é você sentando a bunda na cadeira no seu sangue, você estudando, você que tá fazendo todo o esforço. E isso é extremamente gratificante quando você percebe. Passando de 40, que é a pontuação que você precisa para ser aprovado. Passou de 41, 42, que eu acho que seria necessário você deixar pelo menos uma margem para situação de você marcar errado, partir pro abraço, cara, e pra estudar a segunda fase, que é ainda pior. Nessa onda aí das questões, eu acho muito, muito, muito necessário você fazer simulados. Quando eu digo fazer simulados, é fazer simulados. Tirar tudo de cima da sua mesa, tirar computador, tirar celular, se fechar dentro do quarto com um pacotinho de comida, uma garrafa d'água, caneta preta e o simulado. E fazer. Marcar lá no tempo, eu acho que num lugar eu não lembro quanto tempo que é para a primeira fase, mas enfim, você ficar lá dentro por esse tempo, fazendo o simulado como se fosse o dia da sua prova. E aí você percebe, e trabalhar com os resultados desse simulado. Por exemplo, quando eu fazia simulado, era recorrente. Eu não gosto de direito do trabalho, logo eu tinha um ranço gigantesco de estudar direito do trabalho. Então, claro que isso refletia nos meus simulados, né? E aí eu saía muito mal em direito do trabalho. E eu me dava um desespero, e aí eu tinha que voltar, olhar tudo de novo, aquela matéria insuportável, com todo respeito, com quem gosta, mas não é pra mim. E aí eu tinha que estudar mais, né? Essas matérias que eu não sabia, que eu não gostava. E isso pra mim era um inferno, mas enfim. E como eu disse, trabalhar os resultados do seu simulado. Você tá vendo que você tá indo muito bem em constitucional, em ética, direito tributário, essas matérias, foque no que você não está sabendo. Você acertar, você continuar estudando muito uma matéria que você já é muito, muito bom, não vai te trazer muito benefício. Vou ser bem sincera. Não vai te trazer. O que vai fazer você acertar mais é você contar com aqueles pontos das matérias que você não é tão bom e que talvez você não esteja contando muito. Olha, eu vou contar no dia que foi que eu fiz a minha prova, né? Como eu disse, foi o 30º exame. Eu passei mal no dia anterior. No dia eu passei mal, me deu dor no estômago. E eu cheguei e aí eu ficava vendo o povo. Eu vi algumas pessoas da minha sala e eu fiquei mais nervosa ainda, com um medo gigantesco de não passar. Isso porque eu tinha estudado horrores. Eu ficava com muito medo de não passar. Eu ficava com medo do povo ficar, tipo, falando mal, sabe? Desdenhando, fazendo graça. Eu ficava com muito, muito medo. Eu errei muita questão doente, coisa ridícula, que assim, letra de lei. Eu lembro que eu errei uma questão sobre reconvenção, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Aquilo está marcado em mim até a minha morte. Quando começou a chegar ali nas matérias que eu não tava muito assim, não tava sabendo muito, né? O processo penal, eu não gosto. E aí eu não lembro, parece que no dia que eu cheguei na prova, minha filha fez assim, ó, saiu tudo, eu não lembrei de mais nada. Processo penal, direito do trabalho, processo do trabalho, foi uma tragédia. Tanto é que quando eu fui corrigir a minha prova, eu corrigi pela live do Estratégia no YouTube. Tava chorando, metade da correção, eu já estava morrendo, falando pro meu namorado, né? Meu Deus, eu não passei, que vergonha, socorro, né?
E aí, porque eles, se eu não me lembro errado, eles começaram lá, foi ética, né, constitucional, e depois eles pularam lá mais pro final. E aí vocês pensam, arrasei em ética, arrasei em constitucional, acertei muito, e aí chegou nos outros. Hoje eu rio, né, porque tanto faz, eu passei, não tô nem aí. De penal e processo penal, eu errei muito, tipo, quase todas, quase todas. Eu fiquei muito chocada quando eu vi, e aí eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, gente, eu não passei, não tem condição, tenho certeza que eu não passei. Mas aí foi somando, aí direito tributário, eu fui muito bem, aquelas outras matérias, eu acertei quase todas as questões, tipo, do ECA, filosofia jurídica, internacional, eu acertei muito. E aí, parece que eu nem lembro as matérias. Na primeira fase eu acertei 49 questões. Foi suado, menino de Deus. Mas eu sinto que dava pra ter acertado muito mais. De falta de atenção. Por nervosismo, porque eu sabia as respostas. Então, assim, isso me conforta. Mas na segunda fase eu tirei uma nota relativamente muito boa, então pra mim tá ótimo. E eu queria falar, gente, não liguem pro que as pessoas vão falar. Esse é um processo muito pessoal. Essa prova não vai medir o quão inteligente você é. É uma prova muito objetiva nessa primeira fase. Eu já vi muita gente muito inteligente não passar de primeira. E eu te falo, é nervosismo, cara, que não tem condição. Gente muito inteligente, a pessoa, por saber muito, né, não se atentou a se adequar, a conhecer mesmo o estilo de prova da FGV e acabou que não obteve êxito na prova. Então, assim, é muito complicado. O que eu falaria para todo mundo fazer é se ater ao estilo de prova, fazer muita questão, ser atento, se dedicar bastante, que no final dá certo. Sim, controlar o emocional. O emocional te mata em prova. Tomar muito, muito, muito cuidado. Então é isso. Eu agradeço se você assistiu até o final. Eu acho que vai ficar um vídeo bem longo, mas eu pretendo fazer um vídeo sobre a segunda fase, que foi uma preparação muito mais drástica, na minha humilde opinião, que foi quando eu tive uns surtada do nada, mas eu acho que faz parte. É de fato uma maratona. Vou contar também como foi, o que eu fiz, os cursos que eu usei e tudo mais. Tá bom? Muito obrigada de novo. Tchau!